Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje o trabalho será com aproveitar 2 caixas de leite e fazer 2 vasinhos no modelo pedra. Medi com a régua e fiz os riscos com uma caneta, fazendo 2 vasinhos no tamanho 10 centímetros o menor e 15 centímetros o maior. Recortei exatamente onde fiz os riscos, 10 centímetros e 15 centímetros. Para forração eu vou colar toalha de pano, não é guardanapo pessoal, é toalha de pano. Parece que o guardanapo é bem fininho. Aí vou colar com cola PVA em todas as laterais das caixinhas e também embaixo da caixinha, nas bordas também. Passei a cola em todas as laterais e fui colando a toalhinha de pano, o tecido, né? Primeiramente em todas as laterais e depois vamos fazer também a parte de baixo. No final, as bordas também, o acabamento, né? Essa forração com toalha de pano, ela vai servir para poder depois aplicar a argamassa sobre ela, porque ele adere bem, cola bem a argamassa sobre ele. Mas a princípio vamos colar todas as laterais, as bordas, o acabamento. E o acabamento com esse tecido vai também na parte de baixo, né? Os vasos não serão furados porque serão vasos decorativos. Agora vamos preparar a massa, né? Como eu havia falado antes, argamassa branca AC3 e água. Preparei ela até ficar no ponto de poder pincelar ela, né? Essa parte aqui que eu estou pincelando, eu apliquei 2 demãos. Esperei ela puxar um pouco a primeira demão aqui, da argamassa AC3, e apliquei depois a segunda demão. Apliquei nas laterais as 2 demãos, né, e na parte de baixo também. E no final, após ela estar seca, eu passei também no acabamento das bordas, onde eu colei a parte do tecido na parte de dentro, ali nas bordas. Também eu passei a argamassa. Até porque depois a gente vai colocar as pedras sobre a argamassa e ela adere bem, daí acaba encaixando bem ali nas bordas da caixa, né? E agora, ao finalizar a segunda demão, vamos deixar as caixinhas secar. E com as caixinhas já secas, vamos preparar a massa. Utilizei argamassa, água e cola PVA. Argamassa C3 novamente. Agora para fazer a massa, onde nós vamos criar a massa para moldar, né? Fazer as bolinhas, eu utilizei a mesma argamassa AC3. A diferença é que essa aqui é aquela argamassa da Votoran, na cor cinza, né? O tom cinza. Mas tem a mesma função da argamassa branca, a primeira que eu fiz. Aqui ó, eu acrescentei um pouco de cimento, porque ela ainda estava um pouco mole. Utilizei somente a argamassa, coloquei água aos poucos e acrescentei um pouco de cimento, pulverizei para ela dar condições para poder moldar. Amassei até ela ficar no ponto, né? Para poder moldar depois estar fazendo as pedrinhas, né? Como vocês verão agora no passo a seguir. Agora a massinha já está pronta.
E para ir adiantando um pouco o trabalho, já amassei e fiz algumas pedrinhas, bolinhas de argamassa, né? Da massa que eu fiz antes, modelar. E agora vamos aplicar. Eu colocarei primeiro as pedrinhas nas bordas, aí depois nos cantos. Por último, assentaremos as pedrinhas no centro de todas as laterais. Depois que a massa está pronta, é bem fácil, pessoal. É só ir amassando, fazendo as bolinhas para adiantar. Aí borrifa um pouco sempre com água ali, né? No local onde vai aplicar as pedras. E vai aplicando as pedrinhas. Como eu falei antes, sempre primeiro nas bordas, nos cantos, nos rodapés. O início com as pedrinhas. Agora vamos dar início a assentar as pedrinhas nos cantos do vaso. Sempre bordas, os cantos primeiro e depois os rodapés. No final, assentamento no centro de todas as laterais. Agora vamos assentar as pedrinhas nos 4 lados do rodapé do vaso. E da mesma forma que foi feito no primeiro vaso, faremos agora no segundo. O vaso menor fiz com 10 centímetros, o vaso maior vai ficar com 15 centímetros. Agora vamos fazer o rodapé desse segundo vaso e depois as bordas. Agora as bordas já estão concluídas também. Agora vamos aplicar as pedrinhas, assentar as pedrinhas em todas as partes centrais nas laterais do vaso, preenchendo assim no final todo o vaso com pedras de argamassa. É bem fácil aplicar essa pedrinha de argamassa, fazer as bolinhas e ir colando. Se às vezes ela tiver dificuldade para colar, é só borrifar um pouco de água e depois aplicar as pedrinhas. Elas vão assentar muito bem. Depois de aplicadas e secarem, elas ficarão super grudadas, grudarão muito bem no vaso. Uma vez que a argamassa tem, né, uma super cola, um super poder de cola. E o vaso menor já está concluído. Vamos para o vaso tamanho 15 centímetros agora. Acelerei um pouco o vídeo, pessoal, para não ficar muito alongado, mas creio que vocês já entenderam como faz para assentar as pedrinhas, né? E como fazer essa massa para poder estar moldando. Peço a ajuda de vocês, pessoal, que se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, críticas também são bem-vindas, desde que sejam construtivas. Compartilhe o vídeo, toque no sininho de notificações, ajude o canal, para que a gente possa estar trazendo ainda muitos vídeos aí pela frente, com ideias também novas. Diz aí de qual cidade você é, de onde você é, se vocês gostam do trabalho, se vocês gostam dos vídeos. Diz aí, pessoal. O vídeo de hoje foi mais uma ideia com caixas de leite.
Enfim, o segundo vaso também está concluído. Agora vamos deixar secar. Agora que os vasos estão secos, vamos para a pintura. Vou aplicar 2 demãos da cor bege. Essa tinta aqui é a tinta acrílica fosca. Vou aplicar 2 demãos para que a tinta fique bem selada entre meio das pedras, né? E que fique um bom acabamento. A segunda demão vai preencher bem e deixará perfeito todas as partes do vaso, o que vai gerar um ótimo resultado. A segunda cor utilizei na cor castanho, da mesma tinta, acrílica fosca. Eu utilizei a cor castanho sobre o bege. No caso da cor castanho, pessoal, eu simplesmente passei sombreando levemente com o pincel sobre a primeira cor, né? No caso, sobre o bege. Somente sombreando. Passar o pincel sempre com leveza. Enfim, estão prontos, pessoal. Vamos esperar secar. Agora vou mostrar para vocês como ficou as bordas dos vasos. Ficaram perfeitas. O acabamento perfeito. A parte de baixo também no mesmo tom. A parte interna também. E o acabamento final, verniz de uso geral. Aquele à base de solvente. Nesse caso aqui eu vou aplicar 2 demãos do verniz de uso geral, né? Deixa a peça resistente e protegida. 2 demãos. Verniz spray. Não esquece de se inscrever no canal, pessoal. Diz aí se você gostou do vídeo. Todo o material utilizado nesse trabalho eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal. Não esquece de olhar a descrição do vídeo. Mais uma vez eu peço a vocês que compartilhem o vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, toque no sininho. Obrigado.